partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 14 de novembro, o ano é 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a liberação do consumo e venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. Conversamos com o professor de psicologia Fábio Leiser, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, com o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Silvio Luiz, e o advogado Lino Henriques, especializado na área penal. Já então vamos abordar este tema aqui no Observatório. A informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa, as presenças de Zeca Marques e Carlo Napolitano. Vou mandar um abraço pro Tuca, que está ausente hoje. Carlão, você que não esteve por aqui na semana passada, né? Hoje volta e o Tuca desfalca o nosso time. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, Zeca, amigos ouvintes. Semana passada eu estava participando da segunda fase do Congresso de Iniciação Científica e ouvi que vocês também me mandaram um abraço. Então vai aqui um abraço pro Tuca, que está ausente nessa semana. E também mandar um grande abraço a pedido aqui do nosso produtor Thiago Pavini para a Jaú inteira, né? Por quê? Pelo aniversário do 15 de novembro de Jaú, que comemora 91 anos amanhã. Então fica aqui um abraço pro Galo da Comarca, para todos os torcedores e todos os ouvintes lá de Jaú. De atividade mesmo, uns 80, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Uns 11 aí pode colocar. Tem que descontar esse, né? Tem que descontar 2015. Já há algum tempo. É triste, né? A gente dá risada às vezes, até brinca pela rivalidade, Bauru, Jaú, Marília, né? Mas a gente sabe que o futebol do interior passa por um momento delicadíssimo, mesmo o Noroeste, que ascendeu recentemente da 4ª para a 3ª divisão. Mas os casos aí de 15 de Jaú, União São João de Araras, Inter de Limeira, entre outras equipes, né? O futebol do interior está na UTI. Tem exceção? Tem. Mas a situação é complicada e vai se agravando a cada temporada, a cada ano que passa. Conosco também o nosso querido Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Não, eu devolvo a bola pro Carlo Napolitano. Ele começou com os abraços, não falou os seus destaques. Vamos prestigiar o nosso... Então tá bom, vocês decidem a ordem, né? Geralmente o Zeca tem a palavra primeiro. Então vamos inverter. Carlo Napolitano. Seus tópicos, Carlão. Queria dizer, como não participei semana passada, falar um pouco sobre o bom início do Bauru Basquete. Acho que nas 2 primeiras rodadas ele conseguiu vencer. Essa semana tem mais 2 jogos, estamos gravando na quinta, ele joga na noite de quinta-feira. Eu estive no primeiro jogo contra o Flamengo, gostei da participação do Bauru Basquete, parece que é uma outra forma de jogar. Não consegui visualizar aquela jogada de 3 pontos com insistência, aquela coisa forçada. Então, já deu para ver então uma diferença. Deu para ver mais ou menos a mão do Demetrius ali no jogo. O que eu não fiquei muito contente assistindo o jogo é que talvez tenha dado uma grande importância para a televisão e pouco para quem estava no ginásio Panela de Pressão. Não sei se vocês chegaram a ver o jogo de abertura, como foi o jogo inaugural da Liga. Havia aquelas placas de publicidade eletrônica e no local onde eu estava assistindo o jogo eu não conseguia sequer ver a linha lateral da quadra. Então acho que precisa pensar para quem é o espetáculo, se é só para televisão ou para quem está também no estádio, né? Porque a gente não conseguia ver se o jogador pisou na linha, se ele não pisou. E acho que não foi só eu que não vi a linha, acho que todo mundo que estava no estádio. É um desrespeito para o torcedor. Quem pagou e está lá no ginásio. Me senti dessa forma. Né? Mas você diria que esse é um ponto cego do ginásio? É um ponto cego, então você não consegue ver a linha. Então o problema na verdade é reduzir a capacidade. Sim. Até eu estava ao lado das cadeiras, são os assentos mais caros, eu acho que também quem estava nas cadeiras não conseguia ver a linha, porque havia ali a mesa dos mesários, né? Então acho que obstruía a visão e você não conseguia ver o espetáculo, né? Talvez ali recuar um pouco mais as placas de publicidade. Mas eu gostei do que vi, né? Eu achei que o time mudou um pouco a forma de jogar, acho que já dá para sentir ali a mão do Demetrius no time, né? Claro, e acho que com Bauru... o tempo, né, a coisa vai melhorar, porque ele vai implementando a sua filosofia aos poucos, mas
a princípio o Demetrios está fazendo direitinho o trabalho dele. E pensando ali no time principal de Bauru e pensando também que o time do Flamengo está um pouco desfalcado em relação ao ano passado, né? Talvez Bauru consiga se manter uma regularidade, emplacar o título aí no NBB. Mas também, ainda no basquete, eu sempre trago aqui notícias sobre campeonatos regionais, né? Nessa semana, na última segunda-feira, foi disputada a final da Liga do Centro-Oeste Paulista entre os times da Luso, né, da Associação Luso Brasileira, e da Criarte, na categoria Sub-14, ou seja, Bauru está dominando o basquete regional, Zeca Marques, na categoria Sub-14 pelo menos. Eu diria que você não fala dos campeonatos regionais, você fala do clube onde seu filho joga. Não, mas nesse caso ele perdeu, né? ele não joga nessa categoria no Sub-14. O time da Luso ganhou, foram os 2 jogos, um jogo fora de casa e um jogo de casa na Luso, e no último jogo foi 67-38 para o time da Luso, eles foram campeões regionais aí da categoria Sub-14, então é legal, uma lembrança aí, e parabéns para a equipe da Luso. E que logo esses garotos, né, possam, pelo menos alguns, né, quem sabe defender times profissionais de Bauru e outros tantos, né, mas pensando no futuro dessa garotada, é muito legal ver até o basquete que não tem tanta prática como deveria no Brasil. A gente sabe que está engatinhando nesse sentido, mas é legal quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, seja categoria Sub-14, Sub-12, Sub-10. Acho que o legal é ver um monte de criança, adolescente jogando, né, praticando uma atividade esportiva. Seja então, basquete, vôlei, muita gente futebol aqui em Bauru jogando basquete. Isso é legal, acho que tem a ver com o time do Bauru Basquete, que vive com também o momento do Bauru Basquete. Acho que é um incentivo para a molecada aí praticar uma atividade esportiva sadia, ter uma sociabilização, conhecer mais gente, né, integrar, e aí por diante. E que siga assim, né? Mais tópicos, Carlão? Não, acho que saindo de um assunto local, regional, para o assunto internacional, né? Acho que a bomba da semana é a questão do doping russo, né, Zeca? A coisa tá russa lá, né? Foi o destaque do Tucamérico na semana passada. Já também falou? O presidente da Federação Internacional de Atletismo estava envolvido com os mascaramentos de doping, especialmente com os atletas russos. E eu me inteirei muito mais essa semana, e assim, triste de ter envolvimento, até por questões de dinheiro, né? De um diretor de laboratório manipular informação, manipular resultado. O que deixa claro que o esporte mesmo, a disputa, a competição, ela fica em segundo plano, né? O primeiro plano é sempre o dinheiro, o interesse. O que eu achei assim, muito triste foi que a imprensa esportiva foi entrevistar os atletas que ficaram em segundo, terceiro, até uma que ficou em quinto lugar numa atividade, numa prova olímpica, e que teria direito a receber as medalhas, né? E aí a reação deles, olha, a gente pode até receber, mas não vai ter a mesma graça, né? Porque perde o momento, perde o time, né? E você está lá no meio do evento, se preparou para aquilo, então você tinha a chance de ganhar, e alguém, por uma situação ali de falcatrua, de um jeitinho ali desonesto, acabou passando na frente. Mas me chamou a atenção, eu de fato estava enfurnado lá na segunda fase do SIC a semana passada, não acompanhei, eu fui inteirar mais essa semana mesmo, quando voltei para casa. Realmente é um assunto aí que deixa até a gente enojado, né? Quem é do meio do esporte, seja qual for a modalidade, mas é um assunto terrível mesmo. A gente sabe que acontece em tantas modalidades, dessa vez explodindo no atletismo. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora sim, Zeca Marques, seus temas, seus tópicos para esse programa. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Carlão disse do ginásio Panela de Pressão. Nós já comentamos aqui, o Panela de Pressão foi projetado pelo Ícaro de Castro Melo, né? Que é um arquiteto renomado em São Paulo. Tanto que a pista de atletismo, falando de atletismo, a pista de atletismo do conjunto desportivo do Ibirapuera tem o nome dele, que é o conjunto, o estádio Ícaro de Castro Melo. Dentro do conjunto Constâncio Vaz Guimarães, que é aquele complexo, tem piscina, a pista de atletismo e o ginásio do Ibirapuera, onde inclusive se realizaram as lutas de MMA no último final de semana. A obra, eu acho que ela é fenomenal, a concepção arquitetônica. Agora, foi projetada num momento em que não se pensava numa transmissão multimediática de televisão com
acompanhamento de rádios e de internet e tudo mais. Então, eu acho que, mais uma vez, o painel de pressão já tem uma capacidade pequena para a demanda que existe aqui do público local, né? Então, Bauru, vez ou outra, comenta-se sobre a construção de um novo ginásio. Primeiro, eu lamento que a gente vai relegar mais uma vez o painel de pressão a um certo ostracismo esportivo, porque o que vai acontecer lá? Partidas do quê? Voleibol, eventualmente? Mas eu acho que esse ginásio, para ter um conforto para a sua plateia, para os seus espectadores, ele tem que repensar, inclusive, o posicionamento dos assentos, o posicionamento de placas, o posicionamento das equipes de transmissão, e, fatalmente, isso vai provocar uma redução de capacidade. O que me chamou a atenção é que dessa vez mudou, né? A filmagem principal, ela inverteu o lado. Ela ficava nas cabines de imprensa ali, de rádio, ela foi para o outro lado. E vejam que até o espaço destinado para os torcedores visitantes, ele é muito exíguo, né? Eles ficam espremidos num cantinho e também eles não têm conforto, né? Mas isso é quase que uma praxe nos estádios e ginásios brasileiros, o visitante fica relegado ao pior lugar do recinto, né? Bom, eu tinha aqui 3 coisas para comentar com vocês. Rapidamente, no último final de semana, as obras de remodelação e ampliação do estádio do Água Santa, que é um clube de Diadema, Grande São Paulo, e que vai disputar a Série A1 do Paulista a partir de janeiro, fevereiro. Ruiu. Eu não consigo entender como é que a Federação Paulista não é mais enérgica, porque em 2 meses não se vai construir um estádio com capacidade para 10 mil pessoas. E o Água Santa sabia que ia disputar a primeira divisão desde maio, junho, quando acabou a Série A2, né? Então é inacreditável imaginar que eles não conseguem resolver isso. Até porque no caso do Água Santa é muito simples resolver a questão. Faça um acordo com as equipes do Grande ABC, né, da Grande São Paulo, São Caetano, Santo André, São Bernardo, ou até o Pacaembu, estádio municipal, fazer um acordo com a Prefeitura de São Paulo. Não é porque vocês conhecem algum torcedor do Água Santa que não seja parentes de jogadores ou de diretores do clube? E aí algo que a imprensa deixa de analisar, ou até por medo, interesse, sei lá, como é que um clube desses, desconhecido do panorama estadual, de repente consegue chegar à Série A1? O que está por detrás ali? Que tipo de empresário é o que mantém um clube como esse? Que não pode resistir a uma competição de primeira divisão com clubes grandes e clubes médios, né? Mas enfim. Nós vamos ter amanhã, domingo, a prova do automobilismo em São Paulo, Fórmula 1, uma prova um pouco esvaziada, porque já se sabe o campeão com antecedência, mas eu acho engraçado ver o tipo de acompanhamento que a Rede Globo vem fazendo, de uma última hora começar a valorizar a presença do Felipe Nassi na prova. Felipe Nassi, que surgiu no começo do ano, a gente comentou aqui, com uma grande promessa, é o primeiro estreante a chegar em 5º lugar na história do automobilismo na Fórmula 1, e achava-se que ele teria uma participação um pouco mais exitosa, com mais resultados interessantes, e ele virou um coadjuvante nem de luxo, né, ao longo da temporada. Foi esquecido, né? Foi esquecido, inclusive pela imprensa paulista, brasileira. E de uma hora para outra, o Felipe Nassi ganha protagonismo porque ele vai competir em casa numa pista que ele mal conhece, né? Ele nunca correu ali? Ele nunca disputou uma prova, né, de Fórmula 1. E acho que ele não conhece muito. Mas muito, mesmo em outras fórmulas? Falta-me esse dado, Carlão. Mas o que eu acho engraçado é o tipo de discurso de que a plateia, assim que o Felipe Nassi passar pela reta principal, vai ovacioná-lo. Eu tenho dúvidas se ele vai ser ovacionado pelo simples fato dele ser brasileiro, né? E aí algo também que às vezes a imprensa deixa de questionar é por que esse piloto consegue chegar à Fórmula 1 levando um patrocínio pessoal do Banco do Brasil. Por que um banco público se envolve com a carreira de um piloto, né? Estampando no macacão e no próprio carro a sua marca. Talvez queiram fazer a mesma coisa que o Banerjee fez com o Ayrton Senna. Não sei se você se lembra que era o banco que patrocinava. E depois o Banco Nacional. Banco Nacional, mas quando o Senna começou a ficar conhecido pela senha de vitórias, era o bonezinho do Banco Nacional que ele usava, até o Banco Nacional deixar de existir. Mas ele foi patrocinado pelo Banerjee também. Então, não sei. Eu também não concordo muito com isso não, Zé, que eu acho que talvez o investimento de um banco público pudesse ser feito de outra forma, né? Acho que o Tuca sempre fala isso, podia ser investimento de base e tal, e não... Porque, veja, o Banco do Brasil está mirando o quê? Uma exposição internacional. E acho que é importante que esse banco seja competitivo internacionalmente. Mas será que canalizando isso via um patrocínio pessoal para um piloto de Fórmula 1, a despeito de ser brasileiro, é a melhor forma? Mas talvez para o Banco do Brasil no mercado internacional não seja tão relevante como teria sido a Petrobras quando patrocinou a
a Williams e quando o Exatamente. Felipe Massa estava lá. Então acho que aí sim tem uma repercussão, Mas aí, conhecimento. Mas eu o Banco do Brasil... até acho um pouco mais natural, porque a Petrobras é uma empresa de exploração de petróleo. que vende combustível. Está patrocinando o que a gente acha que, e costuma julgar, que é a categoria máxima do automobilismo, da indústria automobilística internacional, que é a Fórmula 1. Então, acho que tem uma relação direta e está buscando exposição internacional. A Petrobras, na verdade, quando ela tem essa injeção de capital, inclusive por força do pré-sal, e ela abre capital, ela precisa do capital estrangeiro, internacional. Mas, enfim, questões que as empresas públicas estatais dizem que têm um compromisso público, às vezes essas negociações nem sempre são tão... não digo que elas não sejam transparentes, não são comunicadas com transparência. Já que você está falando de automobilismo, fica uma dica aqui para o ouvinte, né? A TV Brasil está fazendo uma série de reportagens, documentários sobre o Ayrton Senna. As 2 últimas semanas, está passando sábado à noite, já tem 2 episódios, quem não pode assistir pode ver pela internet, tem no YouTube, e mostrando ali o Ayrton Senna como uma figura não tão heróica como a gente imagina, né? Mostrando talvez o lado pessoal dele. E até tem a entrevista de um quase companheiro de equipe que foi vetado pelo Ayrton Senna na Lotus, na segunda temporada do Ayrton Senna na Lotus. E esse ex-piloto menciona que ele ficou sabendo que foi o Senna que vetou a participação dele, porque o Senna queria exclusividade na equipe para poder ter o destaque. E na sequência ele diz, assim, meio que indignado, ele recebeu uma carta do Senna, né? Falando sobre a carreira dele, falando sobre no futuro. Ele falou, olha, ele talvez não tenha tido a percepção que com aquela ação ele destruiu a minha vida, ele destruiu a minha carreira. O Ayrton Senna só pensava nele. O único objetivo do Senna era pensar na carreira do Senna. Então é um documentário assim, que mostra a capacidade, o heroísmo do Ayrton Senna para o brasileiro, mas também mostra esse lado pessoal que foi muito pouco dito ao longo da história dele. Sábado à noite? Sábado à noite. Legal, fica a dica então aí pro ouvinte. Eu falei que eram 3 assuntos, mas são 4. Então já falei 2, faltam 2 Estamos brevemente. Na última segunda-feira, a edição impressa da revista Placar, que agora passou a fazer parte do Grupo Caras, deixou a Editora Abril e foi para o Grupo Caras, lançou uma edição com o pôster do Corinthians e estampado na capa, na primeira página, 99% campeão. E o 99% era uma composição com o número do Wagner Love, é isso? O Wagner Love é o 99. Wagner Love. Aí colocaram o símbolo do percentual ao lado do número da camisa e embaixo o campeão. E aí o Mauro Betting, jornalista renomado, conhecido, palmeirense, que hoje atua na Fox Sports, publicou na sua página, não sei se era um blog, o que era, página pessoal, um lamento, né, que a revista tenha deixado de praticar jornalismo quando se rende a uma manifestação espalhafatosa, provocadora, e acho que até, de fato, pouco jornalística, né? Anunciar que o Corinthians é 99% campeão e aproveitar isso de maneira comercial lançando um pôster. Você comprou esse pôster, Guilherme Dias? Não comprei, Zeca. Fábio Fleury parece que comprou, né, para colocar... o Fleury possivelmente tenha aderido à causa. Vejam, né? o técnico Tite do Corinthians tem tido todo o esforço e ele quis evitar que o time, o elenco, desse a volta olímpica no último sábado na Arena Corinthians, caso o Corinthians vencesse o jogo, e o Corinthians venceu... Bateu o Coritiba. E vejam que ele teve o cuidado de impedir que houvesse essa manifestação, que eu acho... se ela tivesse acontecido, teria sido muito desrespeitosa com o Atlético Mineiro, com o Campeonato Brasileiro, com todos os outros clubes. O clube não tem 99% campeão, ou é 100% ou não é, né? E acho que a revista perdeu uma grande oportunidade de não se expor de uma maneira tão nociva à própria imagem. Se queimou, né, um pouco. E por último, vocês devem ter acompanhado o gol que o Neymar marcou no último domingo, no jogo Barcelona e Vila Real, no estádio Camp Nou, em Barcelona, que acho que é aquele gol que durante anos vai ser repetido e vai ser mostrado com uma execução assim primorosa. E quando o Neymar começou a despontar no Santos já em 2011, 2010, 2012, quando ele fez alguns gols no Campeonato Brasileiro contra o Inter de Porto Alegre, contra o Flamengo, eu disse aqui, faz 3 anos, 4 anos, que a gente estava diante de um gênio da bola, né? E ele mostra mais uma vez que aquilo não é obra de um ser mortal, né? Agora, o problema é a valorização que se faz da circunstância e do gol. E eu queria destacar aqui a coluna do Mário Magalhães, que é um jornalista, estou na Folha, hoje ele tem uma coluna no UOL,
E eu diria que o Mário Magalhães é o perfil, acho que mais bem acabado jornalista, né? Que comenta sobre tudo e às vezes com muita superficialidade, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa em São Paulo em que ele apresentou uma fala, eu era o mediador, uma pessoa muito simpática, muito inteligente, mas acho que às vezes ele começa a extrapolar o espaço da opinião e faz algo que não dá nem para dizer que é um ensaio. Mas vejam, ele disse na última segunda-feira que o gol do Neymar teve uma execução mais complexa que o do Pelé em 58 na final da Copa, no jogo Brasil e Suécia. É um gol que o Pelé dá um chapéu, mata a bola no peito, dá um chapéu no zagueiro. O zagueiro, inclusive, atinge a coxa do Pelé com a sola da chuteira. E antes que a bola caia no chão, o Pelé e faz o gol. Só que ele faz 2 vezes isso na mesma Copa. Ele faz contra a Suécia também 1-0. Ele faz um gol bem parecido, dando chapéu, dando lençol no zagueiro da Suécia. Então vejam, eu gostaria que o Mário Magalhães explicasse qual que é essa metodologia para poder explicar o que é uma execução mais complexa de um gol do que de outro gol, né? A gente poderia brincar aqui que a nossa reflexão está sendo mais complexa que a que ele fez. Não tem parâmetro para dizer o que é mais complexo. Eu diria que são 2 gols fenomenais. Sim. E acho que é uma fatalidade a imprensa se render a fazer esse tipo de comparação. O Pelé é uma coisa, o Neymar é outra, e acho que pro bem do Neymar não se pode compará-lo com o Zico, com o Romário, com o Ronaldo, com o Pelé, com quem quer que seja. Cada um na sua. O Neymar é Neymar. E ele foi comparado pelo jornal Marca, de Madrid, com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Que ele, na idade do Neymar, ele já fez mais gols que os outros 2. Porque, vejam, se a gente vai pegar o critério da complexidade, eu acho... Gostaria que alguém me explicasse o que é mais complexo. Zeca, sabe o que eu acho? Eu acho que é abstinência. Eu acho que a data FIFA cria isso. Não tem jogo de futebol, então mas, não tem o que falar. Só começa a inventar. Então tem que inventar uma capa da revista para vender a revista, tem que inventar comparações com o Pelé, né? Tem que inventar tudo. A impressão que eu tive no gol do Neymar é que ele já sabia o que ia fazer antes de ele receber a bola do Luizito Soares. Não, o que é impressionante é que ouvindo o áudio da partida, o áudio do campo, da torcida, quando ele toca a bola e dá o chapéu no zagueiro, já existe um antes que ele conclua. E até na locução da ESPN Brasil com o Paulo Andrade, ele diz: Nossa Senhora, meu Deus, o que é isso? E é a percepção do locutor, né, de estar acompanhando uma partida ao vivo, off-tube, ele não estava no estádio, ele estava no estúdio em São Paulo, e ter a percepção dele que ele estava diante de algo... diferente, raro. Agora, o lance já foi extraordinário pelo passe do Soares. Sim. A parábola que a bola faz e cai no pé do Neymar. O Neymar, antes de receber a bola, Zé, ele já olha para o lado, ele já percebe onde estava o seu marcador e já deu o lençol. Eu confesso que eu nunca vi um chapéu em que o jogador dá um giro de 360 graus. Nunca vi isso. Assim, mas eu acho meio exagero, né? Porque... Não, mas o que eu queria chegar nisso, Carlão, se há um nível de execução complexo, esse nível de execução deveria levar em conta aqui. O Pelé faz um gol numa final de Copa do Mundo, valendo o título, contra o time da casa, com 17 anos. 17 anos. E o Neymar faz um gol aos 40 do segundo tempo, aos 85 minutos, num 3-0, o jogo já estava 2-0, contra o Villarreal em casa. Eu acho que se é para criar uma metodologia, eu acho que é impossível, mas se é para criar uma metodologia para dizer que um gol é mais complexo do que outro, tem que ser levado em conta a circunstância, o aqui e agora, o tipo de jogo, o momento. Né? Então, isso foi desprezado na comparação. E eu acho que é um exagero também, porque na última terça-feira eu quase fiz um gol igual o Neymar. Eu estava jogando no BTC, né? Fleury já disse estava que fez jogando, parecido. A bola sobrou mais ou menos no mesmo local da grande área ali, adversária. Eu dei um chapéu no zagueiro adversário, a bola quicou, por isso que foi um quase, né? A hora que a bola quicou, eu falei, vai ser igual o Neymar. Chutei, Zeca. A bola foi parar na copa de um eucalipto em cima, assim, passou uns 20 metros para cima. O único detalhe, não foi no Campeonato Espanhol, né? Foi num jogo de Society no BTC, e o adversário que eu dei o lençol tem 74 anos. Mas foi quase. Não entra pro DVD do Carlo Napolitano. Não entra. Mas o nosso companheiro de rádio, Pedro Norberto, costumava jogar de zagueiro. Era ele o zagueiro? Não era o zagueiro, era o seu Fontes. Se ainda houvesse a linha férrea com o transporte de passageiros entre São Paulo e Bauru, a bola corria o risco de pegar o maquinista, então. Com certeza. Ficou na copa de um eucalipto, lá de uns 25 metros, mais ou menos. Mas sem dúvida nenhuma, esse tipo de comparação aí, Neymar, Pelé, o pessoal começou a comparar com o Robinho no começo, né? Depois já começou a subir o nível e realmente é uma tristeza também, não me agrada esse tipo de comparação, não. Mais algum tópico, Zeca?
Não, 2 abraços, né? Esqueci de mandar os abraços na hora do Carlão. Primeiro abraço pro Juarez Xavier, nosso colega, amigo aqui do Departamento de Comunicação Social, que toda vez que ele me encontra nos corredores da faculdade, diz que eu só falo mal do Corinthians. Eu queria que ele comprovasse isso. Eu queria que ele trouxesse aqui o áudio das vezes em que eu destratei o Corinthians. É perseguição contra o Corinthians? E vejam como isso é contagioso, porque a Flávia, que é a secretária do Departamento de Comunicação Social, se disse corintiana, para minha surpresa, e falou, você só fala mal do Corinthians naquele programa do Observatório do Esporte. Aliás, para o torcedor corintiano ficar feliz, né? Tudo indica que no próximo dia 6, o Corinthians vai oficializar aí a venda aí do nome do seu estádio, né? Chamado Naming Right, é isso? Mas já foi divulgado qual é? Não, é surpresa? Não, o pessoal não divulgou ainda. Muito se falou da Toyota, falaram também da possível Arena Ambev. Eu ia falar isso, que a nossa matéria da semana é sobre bebidas nos estádios. E quando eu li a matéria que seria anunciada no dia 6, eu fiquei pensando nisso, até pela relação do Ronaldo com o André Sanches, o Corinthians. A minha menção ao Juarez e à Flávia, né, corintianos, é que eu acho que o Corinthians é campeão e não é porque ele não tem capacidade de vencer os outros jogos. É que eu acho muito improvável que o Atlético Mineiro vença os seus. Eu acho que quinta-feira que vem o Atlético vai levar uma piada. E eu acho que a imprensa faz uma conta errada. O Corinthians não precisa de 1 ponto para ser campeão, precisa de 2. Porque se o Corinthians só conquistar 1 ponto daqui até o fim, nos 4 jogos que restam, e o Atlético vencer todas as suas partidas, eles vão chegar empatados com o número de pontos, mas o Atlético vai ter uma vitória a mais. E esse é o primeiro critério de desempate. Então o Corinthians depende de 2 pontos, independentemente do que o Atlético conseguir, tem 2 pontos para conseguir ser campeão, e ele tem 4 jogos para conseguir 2 pontos. Vamos imaginar que isso não aconteceu. O Corinthians, ao longo do campeonato, nunca marcou apenas 2 pontos em 4 jogos. Mas vamos imaginar que isso possa acontecer e muitos desejam que aconteça. Não, a campanha do Corinthians é impressionante. É uma coisa... O que eu defendo é que o Atlético não vai conseguir vencer os 4. Eu acho que ele perde para o São Paulo também, eu concordo com o Guilherme. Contra o Grêmio também, acho que vai tropeçar. Eu já ouvi as teorias conspiratórias que o Santos e o Corinthians vão perder para o Vasco se manter na primeira divisão. Foi o que o Palmeiras fez, então. Foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras falou o seguinte, o Palmeiras disse, eu não quero G4 porque eu vou me garantir na Libertadores com a Copa do Brasil. É isso, Carlos? Não sei. Vamos aguardar. Eu iria falar sobre o Palmeiras aqui, mas eu deixei de lado. Mas a campanha do segundo turno do Palmeiras é pífia, né? E durante o campeonato, o Palmeiras perdeu para os 4 últimos colocados. E provavelmente os 4 rebaixados. Então não dá para falar. A gente fala muito mais mal do Palmeiras aqui, Juarez, do que do Corinthians. Só para complementar, né, a informação, 2 nomes fortes aí para, na verdade, se tornar o nome do estádio do Corinthians. Pelo menos nos últimos dias. Ou Arena Itaú, ou Arena Budweiser. E aí a gente entende o porquê estão revendo aí a liberação de bebidas alcoólicas no Brasil inteiro e até na capital paulista, como a gente vai ver agora na próxima parte do programa. Vamos aguardar então e vamos debater esse assunto daqui a pouquinho. Só lembrando também, antes da gente ir para a matéria da semana, que Bauru está recebendo durante todo esse final de semana, hoje, amanhã, e começou na quinta-feira, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Areia, né? Com as principais duplas, né? Pelo menos algumas das principais duplas, tanto no feminino como no masculino, lá na arena montada na Getúlio Vargas. Comentamos semana passada que não é vôlei de praia, é vôlei de areia, né? Vôlei de areia. Vôlei de praia não, né? Bauru não. Vôlei de areia nas praias de Bauru. Então fica aí uma boa pedida para o final de semana. A entrada é gratuita lá na arena Getúlio Vargas e vale a pena prestigiar atletas de bom nível, né? Inclusive, né? Boas duplas que estarão aí na cidade, já estão na cidade de Bauru nestes dias. Bom, vamos então para a matéria da semana, falar um pouquinho da liberação ou não, né? Um assunto polêmico de bebida alcoólica nos estádios. A locução hoje é de Isaac Toledo. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Desde 2013, o Estatuto do Torcedor já vetava o porte de bebidas e substâncias proibidas nos estádios. Mas foi em 2008 que, com uma resolução, a CBF proibiu a venda de bebidas em competições oficiais. O advogado Lino Henriques conta o procedimento para que a resolução vire lei. Um deputado poderia propor a lei, essa lei ser
virar um projeto de lei, ser votada na Câmara dos Deputados, depois passar pela Câmara dos Senadores, e o presidente da República teria que sancionar a lei para passar a valer em todo o território nacional. Mesmo possuindo brechas, a proibição da CBF foi respeitada até o ano passado. Na Copa do Mundo de 2014, foi liberada a cerveja nas arenas durante os jogos. Isso fez com que a discussão fosse reaberta e surgisse um movimento para que a liberação fosse mantida. A Bahia foi o primeiro estado a permitir o consumo e venda de cervejas em estádios. A liberação no estado baiano está em vigor desde fevereiro de 2014. Em setembro do ano passado, foi a vez de Minas Gerais permitir a cerveja em suas arenas. Outros estados como Rio Grande do Norte e Espírito Santo também já aderiram à liberação. Em Goiânia, no Serra Dourada, uma decisão judicial autoriza a venda. A bola da vez é o Rio de Janeiro, que sancionou a lei que permite a venda e o consumo de cerveja nos estádios cariocas. A liberação foi sancionada no dia 19 de outubro e ainda divide opiniões. Um dos medos é que os torcedores fiquem mais violentos sob o efeito de bebidas alcoólicas e que isso aumente a briga nos jogos. O major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Silvio Luiz, fala das medidas que vêm sendo tomadas depois da aprovação da lei. Que a gente vem solicitando que os clubes e os estádios reforcem as seguranças, são os responsáveis aí pela segurança também do evento, que dê um reforço na segurança privada, principalmente nas imediações dos bares, nas arquibancadas, porque o que a gente veio observando até o presente momento não são confusões. A cerveja ela acaba não causando confusões generalizadas, ela causa pequenos conflitos, torcedores que se desentendem, seja na arquibancada, um está apoiando o time, o outro vaiou. Numa situação normal seria tolerado, mas como tem o advento aí da cerveja, ele está alcoolizado, ele acaba não tolerando, mas na maioria das vezes eles mesmos decidem que não querem nem ir à delegacia, acaba resolvendo ali no local e retornam para assistir o jogo. Mesmo não acontecendo o aumento da violência, o major comenta que estão preparados caso grandes conflitos aconteçam. No caso de uma situação mais grave, mais complicada, a gente vai proceder. Aqui no Rio de Janeiro nós temos aí toda a estrutura do juizado do torcedor, com delegacia, Ministério Público, Defensoria. Então ali mesmo já é resolvido a ocorrência. No caso de ocorrer crimes nesses locais por efeito do álcool, o advogado Lino Henriques explica como se dá a punição do indivíduo. Bebida não diminui nem aumenta a pena de ninguém. Se a pessoa está alcoolizada, que ela não pode cometer o crime. Por exemplo, o cidadão que for ao jogo beber, por conta que ele bebeu, ele xingar ofensas racistas um jogador de futebol, ele vai estar cometendo o mesmo delito e vai ser penado do mesmo jeito, podendo ser preso até em flagrante por conta, né? Então isso não vai diminuir a responsabilidade dele perante os atos dele. Outra preocupação são os torcedores que bebem e dirigem após as partidas. O major da PM do Rio explica quem é o responsável pelo cumprimento da lei seca. Não é a Polícia Militar que promove a Operação Lei Seca. A gente não tem os equipamentos de aferição. Então, até o momento ainda não houve essa demanda aí, ainda não houve um direcionamento da Lei Seca para os eventos aí após os jogos de futebol. Não sei se vai acontecer, pode ser que sim, que a gente até percebe que muita gente acaba bebendo e pegando o carro nos estacionamentos e saindo realmente alcoolizado. Então a gente está até estudando aqui, solicitar que seja realizada a lei seca após os jogos. Mesmo com vários olhares otimistas com a liberação, muitos ainda estão preocupados com o comportamento dos torcedores. Diversos especialistas da área de saúde mental acreditam que liberar a cerveja seja um retrocesso. O professor de psicologia Fábio Leiser, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, comenta um pouco sobre o efeito da bebida nas pessoas. O álcool ele tem um efeito que é bifásico. Primeiro ele tem um efeito estimulante, desinibidor, e numa segunda fase ele tem um efeito mais depressor. Nessa fase estimulante, num ambiente descontraído, de conversa, você vai falar coisas que normalmente você não falaria, você vai achar tudo mais divertido, vai se empolgar na conversa e coisas desse tipo. Num contexto de partida de futebol, ele também vai ter um efeito desinibidor. Então você também vai falar coisas que normalmente você não falaria. Só que essas coisas são mais agressivas nesse ambiente. A situação leva a pessoa a falar coisas diferentes, a fazer coisas diferentes. Naturalmente, as pessoas já se exaltam em estádios, por ser um ambiente de euforia, emoção e tensão. A bebida alcoólica pode potencializar tais emoções e muitas vezes inibir a autocensura do torcedor. O professor Fábio Leiser fala mais sobre o assunto. Por que a gente não sai brigando com todo mundo? Porque a gente tem mecanismos de controle disso. Então, eu não saio xingando todo mundo porque eu vou ser punido por isso, porque
eventualmente a pessoa vai me processar porque eu posso ser preso por agredir alguém. Esses controles externos, eles perdem eficiência quando você está sob o efeito do álcool. Então, eu sei que eventualmente eu sou punido, eu continuo sabendo, né? Porque consciência é isso, é a gente conseguir falar sobre. Mas o mecanismo comportamental de controle da agressão, ele é menos eficiente sob o efeito do álcool. Então ele acaba fazendo coisas que normalmente ele decidiria não fazer. A mesma coisa numa situação de violência. A pessoa sabe que está batendo? Sabe que está brigando? Sabe que está xingando? Sabe. Mas esse freio social ele tem a sua eficiência diminuída. O próximo lugar que está perto de liberar a venda e consumo de cerveja é a cidade de São Paulo. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 7 de outubro. Para entrar em vigor, só precisa ser sancionada pelo prefeito da cidade. Muito bem, depois da locução do Isaac Toledo, vamos aos agradecimentos. Agradecendo o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Silvio Luiz, ao professor de Psicologia da Unesp aqui de Bauru, o Fábio Leiser, e ao advogado Lino Henrique. Bom, e conosco agora, o Isaac continua, né? Mas também a Jéssica Dourado para falar a respeito dessa matéria, desse assunto. Começamos com o Isaac. Claro que é um assunto muito polêmico, né, Isaac? Porque alguns estados já liberam, né, novamente, consumo de bebidas alcoólicas em seus estádios. Outros estados ainda não, que é o exemplo de São Paulo. Mas você que participou diretamente aí da produção desse conteúdo, quais as suas impressões a respeito desse tema? Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço a todos aqui na mesa. Então, a gente pôde perceber durante as pesquisas que o que acontecia, na verdade, é que existiam leis estaduais que proibiam. Então, a CBF fez essa resolução só para falar que fez. Ela não tinha poder nenhum de proibir a venda e o consumo de bebidas. E em alguns estados, como a gente falou na matéria, já estão sendo liberados, existem outros em processo mas na maioria, principalmente na região norte, continua proibida a venda e o consumo. Daí, no mês passado, o estado de São Paulo publicou um infográfico, né, do Mestrado Universo do Rio de Janeiro, mostrando que houve queda da violência nos estádios após a proibição. E colocou aqui os 3 principais estados, né? Pernambuco com 63%, São Paulo com 57%, eu até fiquei impressionado com esse índice, porque a gente viu essa semana 2 torcedores do Palmeiras agredindo um do Santos, assim, do nada. Claro que não foi no ambiente de jogo, mas a violência entre as torcidas ainda continua grande. E em Minas Gerais caiu 45%. E é uma lei que, apesar de gerar controvérsia, ela está sendo bem regulada. A gente percebe que em alguns estados a liberação acontece 1 hora, 1h30 antes do jogo, né? Venda de bebida nas imediações. Depois ela termina 1 hora, meia hora antes do final da partida, para que o torcedor não fique nas dependências do estádio querendo tomar mais e mais cerveja. E outro dado bem interessante aqui foi de um ranking divulgado no ano passado, que eu peguei aqui, que tinha relação com a matéria, mostrando os 50 países em que mais se consome bebida alcoólica. E eu fiquei impressionado que o primeiro colocado é a República Tcheca, 148,6 litros por pessoa. Número impressionante. Considerável. A Áustria vem em segundo com 107, a Alemanha em terceiro com 106 litros por pessoa, seguido de Estônia com 102 e a Polônia com 98,5. O Brasil é o 24º colocado com 68,3 litros por pessoa. Ou seja, ainda não estamos entre os tops que mais consomem bebida alcoólica. Até porque vários estados ainda, né? A gente ainda observa essa proibição, mas eu acredito que é uma questão de tempo, né? Pelo que está se desenhando aí, já liberaram novamente no Rio de Janeiro. Agora, para o estado de São Paulo especificamente, deve ser uma questão de tempo aí até ser liberado novamente. Na matéria a gente fala que a cidade de São Paulo já está no processo. Eu acredito que até o ano que vem eles já consigam, sei lá, até o começo do ano que vem já consigam essa liberação também. Gostaria de ouvir a opinião de vocês também, dos nossos professores, doutores a respeito desse assunto, Zeca Marques, Carlo Napolitano e, evidentemente, que a Jéssica também, o próprio Isaac, podem debater com os nossos professores. Começando por você, Zeca. Começando por você, o que você acha desse tema? Tem que liberar logo para o estado de São Paulo também? Bom, uma visão, obviamente, um pouco mais liberal
diria que não é preciso restringir nada. O consumo tem que ser livre em qualquer esfera social, quer dizer, proibir por quê? Agora, a gente sabe que essa liberação dependeria de um uso consciente, de um consumo consciente por parte das pessoas. E no ambiente do futebol, especialmente no tipo de plateia que assiste jogos no Brasil, a gente sabe que o comportamento da plateia está longe de ser um comportamento consciente, independentemente do uso do álcool ou não. Né? A gente sabe que o público brasileiro, o público latino-americano, sul-americano especialmente, vai para o estádio para torcer pelo seu time incondicionalmente. Ao passo que na Europa, até por força da nova configuração dos estádios, existe um público muito mais que compõe uma plateia do que uma torcida. Né? Muitas vezes o público europeu vai para assistir o jogo, se o time vence ou perde, com circunstância do jogo, mas eles vão para assistir um espetáculo. Né? Então, essa noção é interessante. Plateia, espetáculo, e aqui a gente chama de torcida. A gente não chama de plateia e de espectadores. Agora, para o seguinte, muitos estádios brasileiros já são circundados, né, nos seus arredores por bares e por venda de ambulantes. Venda de bebida destilada, bares que vendem cerveja. Muitas vezes o torcedor bebe antes de chegar ao estádio, de ingressar no estádio. E a Polícia Militar sempre procura ter o cuidado de impedir o acesso ao estádio de pessoas com sinais visíveis de alcoolismo. Né? Agora, eu acho que a gente fica num dilema, porque a sociedade brasileira me parece pouco madura para assumir essa responsabilidade de fazer um consumo consciente. Eu queria citar aqui um estudo que eu consegui acompanhar quando eu estava em Portugal, que é do Rui Pereira. O Rui Pereira defendeu uma dissertação de mestrado na Universidade de Lisboa, no chamado ISCTE, que é um dos institutos mais conhecidos em Portugal nas ciências sociais. E esse mestrado no ISCTE era a experiência que o Rui Pereira tem, porque ele é o chefe de segurança do Estádio da Luz, o Estádio do Benfica. E ele tinha tido a experiência, inclusive, de organizar a segurança para a final da Champions, no ano passado, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Um jogo extremamente problemático, porque reunia dois países, dois clubes, não só do mesmo país, mas da mesma cidade. Uma rivalidade. Os dois madrilenhos. Então ele defendeu esse mestrado antes do jogo da Champions, mas o que ele defendia basicamente na sua dissertação, que os estádios europeus, especialmente nos jogos continentais, nos jogos de Liga Europa ou Champions League, deveria haver não só a liberação de venda dentro do estádio, mas também que nos assentos destinados a torcidas organizadas, lá eles chamam de claques, deveria haver um espaço sem assentos, um espaço em que os estádios modernos permitem que o assento seja retrátil. Então com uma chave você fecha o assento e a plateia, a torcida pode acompanhar o jogo em pé, que na verdade é o que organizadas gostam de fazer. No Brasil e fora do Brasil, qualquer organizada assiste aos jogos em pé. Eles não sentam. A torcida do Liverpool estava fazendo uma reivindicação para ter de volta esse espaço para ficar em pé. A muralha amarela, né, a torcida do Borussia Dortmund ali fica em pé atrás do gol. Faz isso. E aqui no Brasil, o estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio, a Arena do Corinthians, retiraram os assentos nos espaços destinados às organizadas. Então, ele defendia isso, e eu lembro que a defesa dele foi muito contestada pela banca, porque a banca fazia uma leitura muito conservadora. A banca associava liberação de álcool e a dispensa do assento para permitir que a torcida fique em pé, isso geraria mais violência. Ele defendia o contrário pela experiência de seu chefe de segurança do Estado da Luz, de lidar com as claques adversárias que vinham de outros países, que vinham do próprio país, Portugal. Né? Eu acho interessante o argumento. O torcedor, quando quer beber, ele já vai beber fora do estádio. Ele já vai chegar... Agora, diga, Carlão. Não, eu concordo com o que o Zeca colocou e falou. Eu acho que é mais uma hipocrisia nossa, Zeca. E a gente sabe, quando vai assistir jogos, que as pessoas bebem no entorno do estádio e as pessoas que querem entram embriagadas no estádio. Né? Me recorda que o jogo do acesso do Noroeste, né, 10 horas da manhã, eu estava com um colega e ele passou do lado de um vendedor ambulante e ele pegou uma latinha. Né? Perguntou, queres? Eu falei, não, muito cedo, né, Tiago? Vai tomar um café da manhã. Ele foi tomando até entrar no estádio e o policial falou, o senhor não pode entrar com a bebida. Né? Mas a bebida já estava dentro dele, se fosse o caso. Né? Então acho que é muito mais o argumento hipócrita. E também não sei, Isaac, nesses dados estatísticos que você colocou, se dá para fazer uma correlação direta entre diminuição da violência e proibição de bebida justamente por isso. Não é? Quem já foi assistir o jogo do Palmeiras ou vê o jogo do Palmeiras na televisão, sabe que a mancha verde entra quando o juiz apita o jogo, porque os caras ficam
bebendo no entorno do Allianz Parque. Então, eu acho que é um argumento meio hipócrita. Eu tive a oportunidade, a convite do Carlos Napolitano, de conhecer a Arena Parque. A Arena Parque é uma provocação. Ananias Parque. A Arena Parque, ela tem uma venda a 10 metros do portão da entrada de bebida alcoólica por ambulantes. Sim, não foi isso, Carlos? Foi, exatamente. Posso confidenciar que você, inclusive, consumiu uma latinha de cerveja? Sim, estávamos lá. Na porta, 10 metros do portão de entrada de acesso da catraca. Agora, eu acompanhei 2 jogos na Copa do Mundo em que havia permissão de venda dentro do estádio de bebida alcoólica. E a experiência, para mim, foi muito negativa. Porque, ao longo do jogo, as pessoas iam consumindo cada vez mais álcool e o segundo tempo das partidas era um horror. Era um horror porque as pessoas estavam, como o nosso convidado disse, com aquele estado de alteração eufórica que, em determinado momento, passa a ser um estado de depressivo, estado depressivo. Então, ainda mais se o time perde, né? Exatamente. Eu assisti 2 jogos. Um foi Uruguai e Inglaterra na Arena Corinthians, com 2 países que têm torcedores bastante eufóricos, né, por natureza, os ingleses e os uruguaios. E depois assisti Portugal e Gana em Brasília. E eu estava no setor destinado ao público de Portugal e eu vi lá portugueses que estavam trêbados, de tanto que beberam no intervalo durante o primeiro tempo. E vocês devem lembrar que na Copa havia a coleção dos copinhos que eram entregues na venda de bebidas. O copo era personalizado, era customizado, tinha o emblema do jogo e os 2 adversários com as suas respectivas bandeirinhas. As pessoas faziam coleção. E eu cheguei a ver gente portando 10, 12 copos empilhados como uma espécie de troféu. Ele consumiu 10 latinhas de cerveja. Então, 12... Zeca, mas aí outro ponto que você colocou, acho que também tem uma relação, né? A questão do torcedor e do espectador. E acho que essa relação tem a ver com as novas arenas, né? O público que está indo às novas arenas, até pelos preços, é um público que talvez queira ir consumir uma cerveja, né? O primeiro que vocês mencionaram foi na Bahia, e não por acaso. Não é? Quem tem o name writing lá da Fonte Nova? É uma cervejaria, é Itaipava. Então a correlação é essa, ou seja, talvez a percepção da mudança de um público, não é? A percepção da mudança do perfil do torcedor e aí a possibilidade da venda. Mas acho que a gente encara essa questão de uma forma muito hipócrita novamente, ou seja, se o sujeito está embriagado e cometeu algum deslize, ele vai ser responsabilizado, como disse um dos entrevistados, o Lino, né, que é um grande amigo, ele deixou de ser ouvinte e passou a ser o participante, então vai aqui numa sessão abraços, um abraço para o Lino, e também como disse o coronel lá do Rio de Janeiro. Talvez o Major, talvez não só depois da liberação da bebida alcoólica tem que fazer a blitz da lei seca, tem que fazer sempre, não é? Então o sujeito tem que ser responsabilizado pelos seus atos, mas ele não pode ser tolhido anteriormente de fazer alguma coisa que ele queira fazer, como o Zeca falou, num pensamento livre, as pessoas têm direito a fazer isso, né? Agora, se o sujeito se exalta, xinga, ofende alguém numa conotação racista, como disse muito bem o Lino, a pessoa vai ser responsabilizada. Se o sujeito está embriagado, sai do estádio, pega o seu automóvel no estacionamento e vai dirigir, ele pode ser preso, não é? Então a correlação é essa. Então a gente não pode generalizar, olha, alguns vandalizam, alguns têm um comportamento, muito embora o Fábio tenha razão, né? Especialista na área, ou seja, as pessoas se exaltam muito mais quando estão aí sob a influência de uma bebida alcoólica do que normalmente. Mas acho que não pode restringir o direito, a liberdade de alguém por esse motivo. E eu acho que, na minha memória, essas proibições ocorreram quando daquele boom de violência na década de 90, que nós já comentamos aqui em alguns programas, né? Então talvez seja essa relação. Então talvez naquele período, se comparado hoje, houve uma diminuição, mas não sei se é só por conta da bebida alcoólica. Talvez a maior repressão da polícia, a fiscalização, o maior acesso de seguranças no estádio, a mudança também do perfil do torcedor pelo preço do ingresso. Os confrontos começaram a acontecer antes do jogo começar, também nos arredores dos estádios, com a marcação de território, confrontos entre as gangues e as rixas de torcidas. Então eles marcam, olha, no quarteirão X, meia hora do jogo começar, a gente vai se encontrar e vai... O que aconteceu em Santos, aconteceu em São Paulo. Os confrontos estão acontecendo, às vezes, a 20 km do estádio, na periferia da cidade, por outra marcação agendado das torcidas, uma que vai se deslocar para um lugar, outra que está esperando justamente o adversário passar. Agora eu acho, Carlos, que o nosso problema aqui é o não cumprimento das regras e das normas. Não tem um consumo consciente. Então, a gente proíbe, mas ao mesmo tempo gostaria de liberar. Liberando tem que partir do princípio que a pessoa seja responsável. A gente sabe o quanto que a lei seca que envolvia a condução de veículos,
quanto que ela tem um aperto de vigilância no começo e depois há um afrouxamento da vigilância e ninguém mais se importa. Na questão não é nem do afrouxamento, né? Depois desenvolveram aplicativos que mostravam onde tinha blitz, então quase ninguém passava pelo local. Então, e depois disso veio o afrouxamento que o Zeca falou, que deu uma boa diminuída, apesar de ser comprovado que com a lei seca houve queda nos índices de acidentes. Sim, as pessoas se preocupam, né? Elas têm a restrição da liberdade de locomoção com o direito de dirigir, e elas dosam, né? elas põem na balança, né? Essa questão, ou seja, se vai beber, não dirige, né? E se dirigir, não beba. A Jéssica Dourado pediu a palavra também, pois não, Jéssica? Sim. Não, só para complementar o que o Zeca falou sobre a diferença de público, porque o argumento dos políticos que conseguiram fazer a lei ser aprovada nos estádios, nos estados, aliás, eles falavam que deu certo em 2014, mas por causa dessa diferença, porque na Copa do Mundo era um público, sabe? Às vezes tinha jogo que era de uma torcida só. E tinha muita gente que ia nos jogos não porque gosta do futebol, tinha gente que ia só passear, tinha gente que ia tirar foto. E também no caso de pessoas que ficam muito bêbadas, tem gente que às vezes nem lembra do jogo. Então essas pessoas que foram na Copa, eu acho que o perfil delas não tinha que ser igualado às pessoas que torcem normalmente. Justamente também por causa dos preços, que é bem diferente. Que fique bem claro, quando eu digo mudança do perfil de torcedor, é o torcedor tradicional, aquele que participa de organizadas, que é um aficionado pelo futebol, e não por questão de classe, por questão dos preços. Eu acho que aí não dá para fazer uma distinção. Mas eu acho que tem essa mudança de perfil, sim. Até nós comentamos aqui nos jogos no período da manhã, aos domingos, o perfil era outro, ou seja, eram famílias. Então acho que por esse motivo poderia ser repensado, mas... Uhum. E quando eu estava fazendo as pesquisas e estava ajudando a conseguir as fontes, eu me perguntei se eu sou contra ou se eu sou a favor. E realmente eu cheguei nessa dúvida de eu não sei. Porque é realmente muito hipócrita, porque as pessoas vendem e consomem assim que entram. Então, proibir dentro não faria tanta diferença. Então, realmente é um caso de uso consciente. E outra coisa que eu queria colocar também, que os clubes que administram seus estádios, essa aprovação de lei é, na verdade, mais um lucro para eles. Você permitir vender no seu estádio. A Jéssica citou uma coisa interessantíssima que nunca aparece na discussão sobre o consumo de bebida alcoólica. O quanto o lobby das indústrias de bebidas age para que haja essa frouxidão da legislação e para que haja a permissão de venda. Porque elas lucram horrores com, imaginem, um domingo à tarde do futebol brasileiro, quantos estádios vão ter jogos e quantas bebidas serão vendidas em estádios norte a sul. Então, há um lobby fortíssimo para que haja argumentos que acabem invalidando esse consumo. Isso nunca aparece na discussão. Não, é isso que eu queria colocar também e reforçar o uso consciente, porque eu acho que deve também ser feita a liberação. Eu tinha ficado muito na dúvida, me perguntei se é válido ou não é válido, mas eu acho que deve sim, mas com uso consciente. Claro que a segurança precisa melhorar, mas eu acho que além da segurança melhorar, os torcedores ou os espectadores do futebol têm que consumir conscientemente. Bom, a equipe do Observatório do Esporte, ela também faz a média, né? Porque a gente vai fundo no assunto e o nosso diretor, Fábio Fleury, fez as contas, né? E ele disse que em 90 minutos, a gente não vai nem contar os acréscimos, mas 90 minutos dá para mandar a bala nos 10 copos. Se o cara tiver com sede mesmo, dá tempo sim, pelo menos em 90 minutos, aí 1h30, dá sim. Tem muita gente que faz até mais do que isso, né? Uma média até superior. Mas a verdade é a seguinte, né? A gente nem ia estar debatendo esse assunto se as pessoas tivessem bom senso, consciência. Às vezes falta justamente isso, né? Para tanta gente em vários assuntos, não só nesse, né? Questão aí de ser liberado ou não, agora voltando para alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro, que é mais recente, né? Mas o pessoal tem que ter bom senso, porque a gente vê mesmo com a proibição, torcida, integrantes matando outros integrantes de torcidas organizadas, e isso independentemente de onde o cara bebe, né? Se ele bebe fora do estádio, se ele vai beber do lado de dentro do estádio. Isso é uma coisa que realmente chama atenção e preocupa, mas que o assunto é polêmico, isso a gente também não pode negar, né? Se a gente pegar aí uma roda com
10, 12 pessoas, a gente vai ter um equilíbrio muito grande no que diz respeito à opinião mesmo, de liberação ou não dentro dos estádios, das praças esportivas. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e hoje também do Isaac Toledo, comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem formada por Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.